a nossa vida e a nossa caminhada cristã ela pode se tornar um tanto pesada a partir do momento quando a gente começa a tentar aplacar a ira de Deus contra a nossa vida por meio da nossa justiça própria. Isso se torna um fardo pesadíssimo. E foi com esse fardo que Martinho Lutero, um monge agostiniano do século XVI, começou a sua caminhada. Lutero era tão desesperado para aplacar a ira de Deus contra a sua vida, contra os seus pecados, que ele se autoflagelava, que ele passava horas e horas afinco em orações, em jejum, a ponto de sentir uma fraqueza tão grande. Ele então começa a entender, a compreender dentro dele mesmo que esse Deus era um Deus extremamente irado, que não possuía nenhum tipo de graça e de favor e de amor para com os seus. E essa era a visão errada de Martinho Lutero. A descoberta de Lutero também mudou completamente a forma com que o cristianismo fosse organizado, com que a sociedade ocidental fosse organizada. Porque até então Lutero estava preso debaixo de uma teologia totalmente obscura, que olhava o pecado como se fosse uma doença que precisava de cura. Mas o que exatamente era essa teologia medieval que prendia, aprisionava o coração de Lutero e com certeza aprisionava o coração de tantos outros, que atormentava tanto a cabeça daquele monge agostiniano? Eu sou Tiago Rodrigues, pastor e professor de teologia, também sou salvo pela graça, e fica comigo até o final para descobrirmos juntos o valor do sola fide até os nossos dias. A teologia medieval, ela via o pecado como se fosse um problema, uma doença que precisava ser curada. E essa cura era feita por meio dos sacramentos. Eles distinguiam a graça de duas formas. Eles tinham a graça atual, que era aquela que perdoava os pecados que eram confessados, e tinha a graça habitual, que curava a pessoa dentro do seu interior. E diante disso, Lutero olhava para a justiça de Deus como a justiça de um Deus que apenas pune pecadores, a justiça de um Deus que visava apenas estraçalhar aquele que pecava contra ele, e via isso como um grande peso, porque por mais que ele se esforçasse, por mais que ele tentasse aplacar essa ira, como nós dissemos no início, ele jamais conseguiria pela sua justiça própria. O peso se tornava ainda maior quando ele pensava que a salvação era algo que ele devesse adquirir por meio das suas penitências, das suas orações, do seu jejum, das suas boas obras, e quanto mais ele fazia, mais ele sentia que estava longe dessa salvação, e esse peso fazia com que Lutero não se agradasse da vida cristã. E foi diante dessa crise que este monge agostiniano mergulhou nas escrituras, estudando as cartas de Paulo aos Romanos e a carta aos Gálatas. E ali ele descobriu exatamente o significado da palavra graça. E esse período em que Lutero estudou essas duas cartas, muitos historiadores dão o nome de a experiência da torre. Mas afinal de contas, então, qual foi a principal grande descoberta de Lutero? A verdade, Lutero ele ficava enfurecido com o texto de Romanos no capítulo 1:17. A primeira parte, é claro, a parte em que diz que a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho. No entanto, continuando com a leitura do texto, ele olha para as Escrituras e ele lê a seguinte frase: o justo viverá pela fé. Agora, então, foi a virada de chave na cabeça de Lutero. Agora ele começa a entender que essa justiça de Deus que é revelada no Evangelho, ela não é a justiça de um Deus que apenas busca punir os pecadores, ou seja, uma justiça ativa. E ele entende que essa justiça que é revelada no Evangelho, na boa nova de Cristo, é aquela justiça passiva, que dá tempo aos pecadores para que se arrependam por meio de uma mensagem eficaz pregada biblicamente. Isso significa que ele passa a compreender que Deus é um Deus extremamente misericordioso, que salva e justifica o pecador não por obras, mas sim pela fé. A justiça que nos é concedida não é por conta de alguma coisa que nós fazemos de bom, mas sim um ato de misericórdia do próprio Deus que nos alcança com essa graça maravilhosa. Ele percebeu então que a justificação era um ato que vinha de um Deus completamente outro, que estava fora dele, e não vinha de dentro dele. E esse primeiro passo foi fundamental para ele compreender que a justiça de Deus era um dom. Mas a coisa não parou por aí. Lutero ele precisava então romper com a teologia da igreja medieval, que via esse dom como um processo interior progressivo para que ele pudesse conquistar esse dom para si. Um exemplo disso é que Agostinho, um dos pais da igreja, via a
justificação como um processo de cura que o Espírito Santo operava dentro de nós. E Lutero, olhando para as Escrituras, percebeu que justificar ou a justificação não era simplesmente o fato de tornar alguém justo, mas sim se declarar alguém justo. E foi exatamente isso que Cristo fez na cruz, morrendo por nós. É importante que a gente entenda que a justificação é um ato forense, é como se nós estivéssemos em um tribunal que estivesse nos acusando e Cristo, em sua infinita misericórdia, ele então nos concede um status de justos. Mas a causa dessa justificação, ela não vem de nós mesmos, não é por atos de bondade ou por atos que a gente reputa por ser justo diante de Deus, não, de forma nenhuma. A compreensão de justificação é uma atitude extrínseca, ou seja, vem totalmente fora de nós e ela vem completamente da figura de Jesus, que veio até esse mundo, abriu mão da sua glória, se fez servo para se humilhar e se entregar por nós, por amor a nós. E é por isso que essa justiça vem dele, são méritos dele. É daí que vem a ideia de imputação. É a ideia de que a justiça de Cristo é creditada na nossa conta. Por isso, nós somos declarados justos por meio dos méritos de Jesus, não por meio dos nossos próprios méritos. O trabalho dessa obra justificadora, ela está completa, ela não precisa de acréscimos. Por isso, como o fato de o próprio Cristo ter morrido no nosso lugar para nos tornar e dizer e declarar que nós somos justos, é quem faz com que a salvação seja pela fé somente por meio da graça. Mas por que essa ênfase tão grande então nessa famosa palavra, o somente? Essa palavra em latim, que significa sola, ela dá a tese daquilo que nós conhecemos como os 5 solas da Reforma, que é o sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e sola Deo Gloria. E hoje a gente está vendo sobre o sola fide. E o sola fide declara que a fé não é uma obra de nós mesmos, uma obra que nós praticamos, mas ela é a plena confiança na graça de Deus. Então, em resposta a isso, o Concílio de Trento, que aconteceu dos anos 1545 a 1563, também foi conhecido como Contra-Reforma, eles criaram um artigo dizendo que aquele que cresce que a salvação, a justificação fosse apenas por meio da fé, essa pessoa poderia ser condenada, até mesmo excomungada da igreja. Afinal de contas, eles acreditavam que era possível que o ser humano cooperasse com a sua salvação, com a sua justificação por meio das obras, por meio dos sacramentos, por meio das penitências. Para Lutero, a justificação pela fé era uma fonte de descanso e de segurança, porque ele não precisava ficar desesperado em fazer 1 milhão de coisas para ser salvo, para comprar essa salvação, porque ela já foi comprada pelo preço do sangue de Cristo. Por isso, ele dizia que em Cristo nós somos ao mesmo tempo pecador e ao mesmo tempo justo. E dentro disso ele dizia que o nosso status é de justo, mas a nossa prática é daquele que luta ainda contra o pecado. Mas a pergunta é, se a justificação é somente pela fé e não pelas obras, as obras então ainda importam para alguma coisa? Mas pelo fato de esse debate ser tão antigo, será mesmo que essa doutrina, o sola fide, ainda vale para nós de alguma coisa nos dias de hoje? O que nós precisamos entender é que o sola fide não é uma desculpa para o pecado. O sola fide, ele na verdade trabalha no nosso ser para que a gente compreenda que é a fé em Cristo é que nos coloca debaixo dessa salvação que foi consumada por ele de uma vez por todas. É essa fé que sempre vai produzir em nós os bons frutos de boas obras. É essa fé que vai trazer no nosso coração a vontade de nos movimentarmos para fazer boas obras porque já fomos salvos e não porque queremos ser salvos. E foi isso que Jesus diz em João 15:5. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. As obras não justificam, mas testemunham daquele que já foi justificado por meio da fé. Já dizia Tiago, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Lutero descrevia a justificação pela fé como o resumo de toda doutrina cristã. E ele também falava que este era o artigo pelo qual a igreja ficaria de pé ou a igreja poderia cair. A maior crise da humanidade é a justiça de Deus. E só tem uma forma de aplacar essa justiça, que é a justiça perfeita
daquele que um dia se entregou por nós, de uma vez por todas, daquele que tem méritos diante de Deus. Não nós, mas sim Cristo, aquele que é totalmente outro, que vem com a sua justiça de fora e muda tudo dentro de nós. Se a salvação fosse um processo de algo que acontecesse no nosso interior, qualquer tipo de deslize faria com que nós colocássemos tudo a perder. Mas baseado na obra completa de Cristo, nós então passamos a ter paz, segurança, porque ele consumou todas as coisas. E então nós temos paz com Deus, porque ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de um amor tão imenso, tão grandioso, que justifica pecadores que estavam mortos em seus delitos e pecados. A gente vive numa cultura tão obcecada por performance que a gente quer tentar mostrar para as pessoas o tempo inteiro como nós estamos nos saindo, como estão as coisas ao nosso redor. É como se nós tivéssemos a necessidade de mostrar que nós somos super-homens. Mas a gente precisa lembrar que Jesus gritou na cruz: está consumado, o trabalho está feito. Por isso, Sola Fide é o convite ao descanso em Cristo. Temos fé nele. A gente não precisa se preocupar com fazer 1000 coisas para ser salvo. A gente só precisa ter fé em Cristo, porque nele todas as coisas foram consumadas. O Sola Fide é uma fonte inesgotável de conforto e segurança. Ele é a porta para que nos encontremos com o Senhor do outro lado do rio em segurança, para que tenhamos uma eternidade de descanso, de paz e de confiança nele. Mas se entender a doutrina da justificação pela fé, ou melhor, o Sola Fide te concedeu paz no coração, te deu calma e segurança em Cristo para continuar a sua caminhada cristã, sem se preocupar em ter que fazer coisas mirabolantes para ser salvo, me conceda a bênção da sua curtida. Eu preciso muito que você curta, comente, se inscreva aqui no canal, ative os sininhos para ser notificado quando nós postarmos um vídeo novo e compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você acha que precisa ouvir essa mensagem, para que ela acalme o coração dela e que ela possa crer que somente pela fé em Cristo ela pode ser justificada. E se você deseja saber um pouco mais desse assunto que é tão vasto, os 5 solas da Reforma Protestante, eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link do livro que eu usei para trabalhar com esse vídeo e também de outros livros que pode te dar uma boa introdução ao assunto tanto da Reforma Protestante quanto desses 5 pilares que é tão importante para a nossa fé. E diga aqui nos comentários se você deseja que eu faça um vídeo falando sobre os outros 4 solas da Reforma Protestante. Então Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.